Eu quero começar com você imaginando uma situação. Mas, obviamente, nós vamos supor primeiro que você seja separado, divorciado, viúvo, não tem namorado, não tem namorada. Imagine que você conheça alguém, uma pessoa interessante. Existe atração, companheirismo, intimidade. Vocês gostam de viajar juntos, dormem juntos, passam fim de semana juntos. Existe amor, existe companheirismo, mas chega segunda-feira e cada um volta para sua casa. Agora me responde: isso é um relacionamento de verdade? Ou para duas pessoas serem realmente um casal, elas precisam morar juntas? Essa pergunta fica especialmente interessante nos 60 mais, porque existe um tipo de relacionamento que vem sendo estudado por vários pesquisadores em vários países. Ele tem até um nome: Living Apart Together, ou simplesmente LAT. Em português, juntos, mas vivendo em casas separadas. São pessoas que mantêm um relacionamento afetivo estável, mas cada um morando na sua casa. Algumas podem até se encontrar principalmente nos finais de semana. É o que eu vou chamar aqui de uma maneira informal de casais de fim de semana. E hoje eu quero conversar sobre isso, porque à primeira vista parece uma solução quase perfeita para os relacionamentos de 60 mais. Mas quando a gente olha mais profundamente, a coisa fica bem mais complicada. Aos 25 anos, quando conhecemos alguém, normalmente ainda temos muita coisa para construir: carreira, casa, família, patrimônio, filhos. Então, construir uma vida junto parece quase natural, mas nos 60 mais, 65, 70, vamos combinar, é diferente. Quando você conhece alguém nessa fase, você não está conhecendo apenas uma pessoa. Você está conhecendo uma vida inteira, uma história. Ela já tem hábitos, amigos, filhos adultos, talvez netos, uma casa. Ela tem a rotina dela, uma história. E você também. E muitos de nós já fomos casados. Alguns somos separados, outros viúvos. E depois de décadas dividindo decisões com alguém, algumas pessoas descobrem uma coisa que passa a ter um valor enorme: autonomia. Você escolhe a hora de dormir, o que vai comer, o que vai assistir, quando quer companhia e quando quer ficar sozinho. Até a temperatura do ar-condicionado passa a ser uma decisão só sua. Parece bobagem, até você volta a morar com alguém. Então aparece uma pessoa maravilhosa e surge uma pergunta que talvez não existisse aos 25 anos. Eu quero essa pessoa na minha vida, mas eu preciso morar com ela? Esse fenômeno vem sendo estudado cientificamente. Pesquisadores chamam essas relações de living apart together. E existe uma pesquisa muito interessante publicada no The Journals of Gerontology. Os pesquisadores Yang Hu e Rory Coulter analisaram dados de adultos mais velhos no Reino Unido. E o resultado chamou atenção. De maneira geral, pessoas mais velhas vivendo um relacionamento LAT apresentaram melhor saúde mental do que quando estavam solteiras. E considerando os grupos como um todo, os pesquisadores encontraram pouca diferença entre quem vivia LAT e quem morava junto ou era casado. Agora, é importante fazer uma ressalva. Isso não significa que morar separado faça bem para a saúde mental. A pesquisa ela não mostra isso. E também não significa que LAT e casamento produzam exatamente os mesmos resultados em todas as situações, mas mostra uma coisa muito interessante. Um relacionamento afetivo importante pode estar associado a benefícios psicológicos, mesmo quando o casal não divide a mesma casa. E isso começa a questionar uma ideia muito antiga: a ideia de que um relacionamento só fica realmente sério quando aparece uma escova de dentes ao lado da sua. Existe uma palavra que aparece com muita força quando os pesquisadores estudam esses relacionamentos na vida madura: autonomia. Pense numa pessoa que passou 30 anos casada, criou filhos, dividiu contas, negociou horários,
fez concessões, depois se separou ou ficou viúva. E precisou reconstruir a própria vida. Aprendeu novamente a morar sozinha, reorganizou a casa, criou uma nova rotina, fez novos amigos, descobriu novos interesses. E talvez tenha descoberto também que gosta da própria companhia. Então essa pessoa se apaixona novamente. Ela quer carinho, quer companhia, quer sexo, quer viajar, quer acordar domingo de manhã ao lado de alguém. Mas talvez não queira voltar a negociar todos os detalhes da vida cotidiana. E aí surge uma pergunta que eu acho importante. Querer preservar a própria independência significa amar menos? Talvez não. Imagine então esse casal. Durante a semana, cada um vive na sua vida. Na sexta-feira, eles se encontram, existe saudade, expectativa, desejo, eles saem para jantar, dormem juntos, viajam, passam o domingo juntos. E depois, cada um volta para sua casa. De certa maneira, eles podem reduzir parte das negociações e dos atritos da convivência do dia a dia. A toalha molhada em cima da cama, a televisão ligada até tarde, a louça na pia, um acordando às 6 e o outro querendo dormir até às 10, um querendo silêncio e o outro querendo conversar, um querendo ar-condicionado e o outro quase congelando. Ou outros exemplos que você sabe, você já deve ter passado por isso. Eu citei alguns exemplos só das divergências entre os casais. Quem já viveu com alguém sabe, raramente são apenas os grandes acontecimentos que ocupam o cotidiano de um relacionamento. Existe a rotina, e talvez uma das vantagens percebidas por quem escolhe viver dessa maneira seja preservar a expectativa pelo encontro. Você não está só com aquela pessoa, simplesmente porque ela mora ali. Existe uma decisão que é de se encontrar. Parece perfeito. Mas agora, eu quero complicar um pouquinho essa história. Porque tem uma pergunta que é, no mínimo, desconfortável. Isso é liberdade ou é uma maneira muito conveniente de ter um relacionamento? Você fica com o jantar, a viagem, o sexo, o sábado à noite, o domingo de manhã, mas não necessariamente fica com o mau humor da quarta-feira, a preocupação, o cansaço, as contas, a ansiedade, os problemas. Você não se acostuma com aquele mau hálito. Então, precisamos perguntar: é possível construir intimidade profunda compartilhando principalmente os melhores momentos? Porque intimidade não é apenas conhecer o corpo de alguém. Intimidade também é conhecer aquela pessoa quando ela está cansada, irritada, preocupada, com medo, doente, e conhecer a versão dela que não aparece arrumada para jantar no sábado à noite. E talvez esteja aí um dos grandes desafios deste modelo. Tem uma pesquisa que, para mim, toca num ponto importante dessa conversa. A pesquisadora Jane Jong-Girve estudou pessoas mais velhas que viviam relacionamentos LAT. Era um estudo pequeno, foram 25 pessoas vivendo nesse tipo de relacionamento. E uma das questões investigadas era: se o seu parceiro precisar de cuidados, você vai cuidar dele? Você aqui agora certamente me diria: é óbvio, o que esse maluco está falando? Mas aproximadamente metade demonstrava a intenção de cuidados caso fosse necessário. A outra metade apresentava dúvidas, ambivalência, ou valorizava mais a preservação da própria independência. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Nesse pequeno estudo, entre os participantes que já haviam enfrentado a doença do parceiro durante aquela relação, todos relataram ter prestado algum tipo de cuidado. Porque uma coisa é imaginar a independência, outra coisa é quando toca o telefone e a pessoa que você ama precisa de você. Por isso eu faria uma pergunta para qualquer casal que escolha viver dessa maneira. O que acontece numa terça-feira às 3 horas da manhã, quando um deles passa mal, quando precisa ir para o hospital,
quando recebe um diagnóstico difícil, quando precisa fazer uma cirurgia, o relacionamento continua sendo de sexta a domingo? Provavelmente não. E talvez seja justamente aí, quando termina o relacionamento de fim de semana e quando descobrimos o tamanho daquele compromisso. E tem ainda um outro assunto: dinheiro. Aos 25 anos, duas pessoas muitas vezes começam praticamente do zero. Os 60 a mais, cada um pode chegar com uma vida já construída ou destruída, casa, aposentadoria, investimentos, filhos, herança, responsabilidades. E misturar duas vidas financeiras pode ser muito mais complicado. Manter casas separadas pode ajudar a preservar a independência financeira, mas existe um detalhe importante: duas casas custam mais do que uma. Portanto, viver dessa maneira por escolha também pode depender de condições econômicas. Para algumas pessoas, ter duas casas é liberdade. Para outras, simplesmente não é uma opção. E isso também precisa ser considerado quando falamos deste modelo. E agora chegamos numa questão que eu considero ainda mais profunda: solidão. Nós costumamos associar morar sozinho com estar sozinho, mas essas duas coisas não são iguais. Morar sozinho não significa necessariamente sentir-se sozinho, e morar com alguém também não significa necessariamente sentir-se acompanhado. Quantas pessoas dividem uma cama e praticamente não conversam? Quantos vivem na mesma casa, mas já não sabem o que o outro sente? E quantas pessoas moram sozinhos, mas têm amigos, filhos, projetos, uma vida social e um relacionamento afetivo importante? Talvez tenhamos confundido durante algum tempo companhia com coabitação. Uma pessoa pode ter a chave da sua casa e não ter acesso nenhum ao que você sente, enquanto outra pode morar a quilômetros de distância e conhecer profundamente quem você é. Nos 60 mais, ainda precisamos morar juntos para sermos um casal? Eu não tenho a resposta e desconfio de qualquer resposta que pretenda servir para todo mundo. Para algumas pessoas, o prazer está justamente na vida compartilhada. Acordar juntos, tomar café, fazer compras, assistir televisão, cuidar um do outro, dormir todos os dias na mesma cama. Para outras, a distância pode preservar aquilo que valorizam no relacionamento: a individualidade, a saudade, a escolha, a liberdade. Talvez o problema não esteja em morar junto, nem em morar separado. Talvez seja duas pessoas entrarem numa relação querendo coisas diferentes. Uma querendo liberdade e a outra querendo presença. Uma imaginando encontros de fim de semana e a outra imaginando alguém ao seu lado todas as manhãs. Nenhuma delas está necessariamente errada ou certa, mas existe uma conversa que precisa acontecer, porque liberdade para um pode ser distância para o outro, e presença para um pode ser perda de autonomia para o outro. Imagine que amanhã, você que está sozinho, conheça alguém e se apaixone. Existe carinho, desejo, companheirismo, vocês viajam juntos, dormem juntos, gostam genuinamente da companhia do outro. E essa pessoa diz: eu quero ter uma vida com você, mas eu não quero morar com você. O que você responderia? Você aceitaria? Ou para você, amar alguém também significa compartilhar a mesma casa? E eu quero fazer uma outra pergunta, talvez mais difícil. Você gostaria de viver num relacionamento assim? Ou gostaria apenas que o outro aceitasse viver assim com você? Porque são respostas completamente diferentes. Eu quero muito saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários. Depois dos 60, é preciso dividir o mesmo teto para dividir a vida? Ou talvez apenas estejamos entendendo melhor uma necessidade que sempre existiu: amar alguém sem deixar de ser você mesmo. Men of 60 não é sobre idade,
É sobre postura.